Queridos, a paz do Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Você pode, após a abertura do texto, manter a sua Bíblia aberta para assim acompanhar os próximos textos que eu irei dar prosseguimento. Depois nós iremos para 1 Reis, capítulo de número 10, do verso 1 ao 13. Depois, 1 Reis, capítulo de número 5, capítulo de número 3. E depois, 1 Reis, capítulo de número 4. Fique tranquilo que nós vamos conseguir entregar a mensagem. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, na NVT, por favor, meu irmão. Tiago 1, verso 5. Quem consegue ler aí, levanta a mão, só para mim ver. Só quem consegue ler aqui na televisão ou na Bíblia. Eu gostaria que a igreja lesse todos juntos, tá? Sei que é difícil sincronizar um pouquinho, mas para vocês entenderem o recado de Deus. Vou deixar vocês ler, pode ler. Amém. Podem tomar o seu assento, tá tudo certo, muito obrigado. Pode colocar aqui para mim, por favor, o versículo que estava. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Irmãos, antes de eu entrar no contexto da pregação, do que eu quero trazer nessa noite para vocês e para mim, quero dizer a vocês que existe um homem na Bíblia que foi muito sábio e que, de fato, quando ele se apresentou a Deus para pedir algo, ele pediu sabedoria. Este homem se chama Salomão. A Bíblia diz que a riqueza dele ficou conhecida, se fosse nos dias de hoje, nos 4 cantos do mundo. O homem tinha muito dinheiro. O homem foi muito próspero. Mas antes que você pense que eu vim falar de prosperidade ou de dinheiro, eu quero que você entenda uma coisa. Antes de Deus abençoar Salomão com a riqueza que ele teve, com tudo que eu vou apresentar para vocês no texto, nós temos que entender em primeira mão que tipo de coração o Salomão tinha. Porque geralmente nos apresentamos a Deus para pedir coisas que não estamos preparados verdadeiramente para receber. Eu já até quero fazer um adendo e você vai entender o que você tem pedido a Deus. Será se está dentro da vontade de Deus para a sua vida? Porque muitas vezes temos tantos pedidos, tantas súplicas, apresentamos tantas orações, mas não nos preocupamos se aquelas orações em que nós estamos apresentando a Deus estão dentro da vontade de Deus, para que essas orações possam se cumprir na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Coloca aí, irmão Hélio. 1 Reis, capítulo 3, do verso 5 ao verso 15. Eu já vou começar a expor o texto por conta do horário, porque esse relógio ele parece que gosta muito de mim, não. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Pode deixar na NVT, nós vamos até o 15. Eu vou expondo versículo por versículo.
Pode colocar aí na televisão. Quem quiser também acompanhar na Bíblia, fique à vontade. Olha só. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Perceba, Deus está dando uma ordem. Peça o que você quiser e eu lhe darei. Rapaz, tu já pensou, Marinete? Tu ouviu isso de Deus? Já pensou, igreja? Já pensou, irmão, Deus olhar para você assim e dizer assim: pede o que tu quiser que eu te dou. Aí os irmãos ficam animados, né? Nós vamos chegar no contexto. Coloca o 6. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar o teu grande amor, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. O 7. Vou chegar no coração de Salomão. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Começou aqui a natureza do coração de Salomão. Deus aparece para ele lá e fala: pede o que tu quiser que eu vou te dar. Olha a resposta do homem para Deus: Senhor, tu foi muito bom com meu pai e é muito bom comigo. Só que eu sou como uma criança pequena. Eu não sei me cuidar. Eita, como Deus está falando com gente aqui. Eu não sei, Senhor, tomar as melhores atitudes. Eu não sei, Senhor, qual caminho eu tenho que seguir. Eu não sei, Senhor, como é que eu faço para resolver os problemas na minha vida. Coloca o 8. O 8. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. O 9. Dá a teu servo um coração compreensivo. Deus olha para Salomão e diz: Salomão, pede o que tu quiser que eu te dou. Quem é a pessoa que vai olhar para Deus e vai pedir um coração compreensivo? Nos dias de hoje, se Deus aparecer para a maioria dos seres humanos, eles já vão dizer logo assim: me dá uma Hilux SW4, me dá uma casa alto padrão com piscina, me dá muito dinheiro. Olha a natureza do coração desse homem. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? A preocupação dele não era só com ele, era com as pessoas que estavam ao redor dele. Porque é muito fácil eu me preocupar, Laércio, só com os meus problemas e não me importar com a dor do meu irmão, e não me importar com a dor da minha irmã. E se tiver tudo bem comigo, aí que é bom. Se está tudo bem comigo, o que eu posso fazer, né? Mas Salomão não. Salomão olha e diz: como eu sozinho, Senhor, sem ter um coração compreensivo, poderei ajudar essas pessoas. Coloca o 10. Lê aí. Está prestando atenção? Onde que está aí que ele pediu dinheiro? Onde que está aí que ele pediu casa? Onde que está aí que ele pediu fama? O Senhor se agradou do pedido de Salomão.
E ele pediu o quê? Inicialmente um coração compreensivo. Muitos de nós, Laércio, às vezes eu gosto de falar isso, as pessoas ficam olhando para mim. Às vezes nós nos olhamos no espelho e nem nós mesmos nos conhecemos, algumas atitudes que nós tivemos em algum momento. Talvez, pastor, se as pessoas nos conhecessem como nós realmente somos, ou às vezes até o que passa na nossa cabeça no decorrer da semana, ninguém nem ia querer ser nosso amigo, ou nem ia querer ser nosso amigo. Porque às vezes você tem amigos, amigas, e você em algum momento já sentiu vontade até de matar essa pessoa. Né, irmão? Tem algum amigo, você ficou com raiva, deu até vontade de matar essa pessoa. E a pessoa jura que você ama ela, de pé junto, né? Como diz o povo. Nossa, fulano tem uma amizade tão boa com fulano, me ama. Mas ela sabe que fulano já cogitou já enforcar ela de raiva. Salomão está pedindo um coração compreensivo. E ele agradou a Deus com o pedido que ele fez. Porque coisa difícil na vida do ser humano não é agradar outras pessoas, não. Agradar o irmão, a irmã é fácil. Quer ver se agradar alguém fácil? Compra um presente e leva lá na casa do seu amigo, da sua amiga. Você vai agradar ele rápido. Eu quero ver se agradar a Deus na sua oração. Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que quiseres, eu te darei. Aí eu posso perguntar para você: se Deus falasse para você hoje, você ia pedir o que, será? O que será que você ia pedir? Será que você tinha coragem de Salomão? De pedir sabedoria? Você teria essa coragem, será? Será que você teria coragem de pedir algo que pudesse ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Porque ele se preocupou com o povo. Ele poderia dizer: Senhor, me dá aí, a melhor vida que eu puder ter na terra. Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ninguém. Eu quero viver isolado, eu não quero saber de ninguém. O 11. Por isso Deus respondeu. Não, eu não vou ler não. Lê aí vocês, lê aí. A resposta de Deus para Salomão. Pode ler. Continua no 12. Bota o 12. Volta lá, Elis, o 11. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu o quê? Para governar o meu povo com justiça, e não vida longa e nem o quê? Apertou, né? Porque tem muitas igrejas, muito ministério que estão sempre lá dizendo que tem que pedir riqueza para Deus. Aqui Deus está se agradando de um homem que pediu um coração compreensivo. De um homem que se preocupou com o povo. A oração dele agradou a Deus, a tal ponto de Deus dizer: você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça. Não pediu vida longa, não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos. 12. Atenderei ao seu pedido, lhe darei um coração sábio e compreensivo, como ninguém teve e jamais terá. Aí você vê a diferença da natureza da oração desse homem. Para às vezes o que nós pedimos para Deus. Calma que vocês fiquem tranquilos, que eu comecei a pregar agora, viu? Já para mim, fique tranquilo. No 13. Também lhe darei o que não pediu. Presta atenção. Quando você pede sabedoria, Deus pode te dar o que tu não pediu. Olha lá o que ele recebeu. Riquezas e fama. Vixe. Se eu lesse só esse texto aqui, fora do contexto,
Todo mundo poderia dizer, não, Deus deu sabedoria e fama para Salomão. Mas o que foi que Salomão pediu para Deus? Um coração compreensivo. Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele pediu coração compreensivo para cuidar do povo. Deus olhou para aquilo, se agradou de tal forma, pastor, que falou assim, olha, eu vou te dar até o que tu não pediu, de tão bom que foi esse pedido que tu fez. Riquezas e famas, nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. Aí você vê muita gente pregando sobre Salomão, sobre a riqueza que ele teve, sobre quantos carros ele tinha, quantos soldados, quantas cidades. Mas você não vê alguém pregando que a natureza dele era de humildade. Senhor, eu quero um coração compreensivo. Vou fazer a pergunta. Em algum momento você já pediu a Deus um coração compreensivo? Vocês não precisam responder não, fique tranquilo. O 14, eu tenho que pregar, vai. Olha só. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, como consequência do pedido dele, o que é que ele vai ter? Eu lhe darei vida longa. Tudo que o homem não pediu, o homem começou a receber. Só coisa boa. Por causa do coração que ele tinha diante de Deus. Porque se ele chega e pede riqueza e fama, o próprio texto está dizendo que ele seria reprovado. Deus olhou e falou, visto que tu não pediu riqueza e fama, eu te darei. Só que eu não estou falando. Fique tranquilo, estou dizendo que você vai ser famoso, não. Fique em paz. O 15. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e oferta de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos seus oficiais. Se Deus falou com Salomão, se Deus visitou Salomão, o que ele foi fazer? Uma festa. Ele, rapaz, Deus atendeu o meu pedido. Olha a resposta que Deus me deu. Vou fazer o quê? Uma festa. Um culto de ação de graças. Coloca aí o capítulo 4. Do 29 ao 34. 1 Reis, capítulo 4. Do 29 ao 34. Lembre-se do que Salomão pediu a Deus. Vamos prosseguir. Deus concedeu a Salomão grande e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Quem aqui já foi na beira do mar? Praia? Levanta a mão. Tenta medir agora a areia lá. Da beira da praia. Tenta medir a areia lá da beira do mar. Aquele tanto de areia lá que você não consegue medir foi o que Deus deu de sabedoria para Salomão. Daí você tem a dimensão do tanto que Deus deu sabedoria para esse homem. Não foi pouco não lá. Se eu vou chegar lá, vocês vão ver o tanto de sabedoria que Deus deu para esse homem. Não foi pouco não. Isso aqui é só a introdução. O 30. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito. A Bíblia está dizendo que ninguém tinha mais sabedoria do que esse homem. No tempo dele, ele era o mais sábio. O 30. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etan, o Ezaraíta, Emã, o Calcul e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Fama de quê?
sabedoria dada por Deus. Eu estava conversando com a minha esposa sobre as pessoas não serem conhecidas por serem pessoas sábias. Muitas vezes, conhecemos pelas atitudes tolas que elas têm em determinado momento da vida. Pessoas que têm atitudes erradas. Pessoas que envergonham o Evangelho com suas atitudes erradas, com nenhuma sabedoria. Salomão foi um homem tão sábio que se espalhou por toda a vizinhança. Eu não sei se vocês sabem, mas cada um de nós somos conhecidos por alguma característica na boca das pessoas. Se você nunca parou para pensar nisso, pare para pensar. As pessoas, elas têm uma visão de quem você é. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, olha, ali é cachaceiro. Ali é pé de cana, viu? Pensa, toma uma cachaça braba. Outros vão olhar para você e vai dizer, ali é uma mulher de Deus. Ali é um homem de Deus. Ali é um servo de Deus. Ali tem piedade na obra. Ali se dedica na obra. Outros vão olhar e falar, ih, rapaz, só faz besteira. Faz o fulano lá, misericórdia. Pensa como as atitudes do fulano, meu Deus. Se vocês lembram do primeiro texto que eu li, eu estou no 31, né? Coloca aí, Tiago, 5. Aí você pensa o seguinte, não, irmão, mas é porque eu não aprendi. Ei, eu estou te ensinando a receita. Olha lá a receita lá, ó. A partir de hoje, você não vai mais poder dizer que você não tem como ser uma pessoa mais inteligente. Você não vai poder dizer que não tem como você ser uma pessoa mais sábia. Tá lá, ó. Se algum de vocês está precisando de sabedoria, foi o quê? Quem foi que pediu sabedoria para Deus? Foi Salomão. Estou apresentando para vocês o que Deus entregou a Salomão, porque ele pediu sabedoria. Volta para lá. 1 Reis 4. Agora é o 32. Deixa eu ver o 31. 32 mesmo. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.000 canções. Alguém já escreveu alguma música aí? Eu nunca escrevi música. Meu pai ali escreveu umas músicas. Salomão escreveu mais de 1.000 músicas. 33. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie. O homem era praticamente um cientista, douto de tudo. Desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo, que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Como é que um homem naquela época sabe tudo isso? Porque quem ensinou ele foi o Criador. A escola dele foi nos pés, ó, do Deus, Criador do céu e da terra. O 34. Ah, rapaz. Olha só. Isso aqui é interessante. Quando alguém tem sabedoria, em algum momento, alguém vai pedir um conselho para você. Se você der o conselho certo, essa pessoa vai voltar para pedir conselho não. Se der o conselho errado, tu já andou aconselhando alguém, ninguém voltou para te pedir mais conselho, abre teu olho. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. O homem recebeu muito de Deus, a ponto dos reis das outras nações mandar os representantes, vai lá aprender com aquele homem. Eu sempre digo aqui na igreja, que tem algumas pessoas que não me conhecem ainda, que estão aqui hoje visitando, mas eu sempre digo aqui na igreja que sabedoria nós precisamos para tudo. Qual é a área da sua vida que você não precisa de ter sabedoria?
Se você pega a área básica, as suas finanças, você precisa de sabedoria para administrar o seu dinheiro. O seu relacionamento, no seu casamento, você precisa de sabedoria para administrar o seu casamento. Tanto o homem quanto a mulher. Com os seus filhos, você precisa de sabedoria para saber educar seus filhos, ensinar os seus filhos. No trabalho, onde quer que você esteja, você precisa ter sabedoria para que você possa entrar e sair e o nome de Deus ser glorificado. Só que as pessoas, às vezes, pastor, elas querem ser abençoadas, mas não pedem para Deus dar sabedoria e entendimento para elas. Tu já pensou? Deus abençoar um homem que não sabe de nada? O que o homem ia fazer com a sabedoria ou com o dinheiro que Deus ia dar? Ele ia se destruir. Tem gente que não administra nem o salário que Deus coloca na conta. Sabe nem para onde vai o dinheiro. Eu estava conversando com uma pessoa, eu falo de dinheiro, porque dinheiro não é todo mundo, dinheiro todo mundo mexe, né, com dinheiro. Então, é uma coisa fácil de falar. Eu estava conversando com um amigo, e eu falei para ele, irmão, quando você sentar e você estudar e pedir para Deus dar direção no que você está fazendo em suas finanças para honrar e glorificar a Deus, você vai ver como vai ser diferente. Porque tudo na nossa vida nós temos que honrar e glorificar o nome de Deus. É tudo, irmão. A nossa vida é de Deus. Eu não posso me entregar só a uma parte, não. Eu não posso viver, como que diz as pessoas, em cima do muro. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é não, isso aqui eu resolvo. Não. Tudo na nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Vamos lá. Vou encaminhar para o final. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Só falando de sabedoria, tá? Meu horário ali já tá Jesus. Quando a rainha de Sabá ouviu falar de quê? Da fama de Salomão. Eu pergunto, eu tenho que perguntar, mas você não precisa responder não, senão vocês respondem aí. Aí vocês se entregam, né? Aí não é culpa minha, né? A fama de Salomão era de ser uma pessoa sábia. Tão sábia que uma rainha ouviu falar da sabedoria de Salomão e que ele fazia o quê? Que honrava o nome do Senhor. Ficou conhecido, Iranete, não só por ser sábio, mas porque honrava a Deus. Será se alguém te conhece porque tu honra a Deus? Será se alguém te conhece porque tu é fiel a Deus? Será se alguém te conhece porque tu faz a vontade de Deus? Ou lá no teu trabalho te conhece como um engraçadinho. Rapaz, o irmão tem uma piada boa, viu? Pensa no irmão engraçado, aquele irmão, tem uma piada boa. É, irmão, ele tem uma piada boa, tem qual o versículo que ele fala? Nenhum. Tem gente que é assim. O irmão é gente boa, viu, Manete? O irmão é mesmo, é bom, é. Ele fala da Bíblia, não, fala não. Sabedoria de Salomão chegou até a rainha de Sabá. E que ele honrava o nome do Senhor. Você viu? Nós lemos o capítulo 3, onde ele pediu sabedoria. Nós lemos o capítulo 4, onde Deus entregou a sabedoria. Nós lemos o capítulo 10, onde não só a sabedoria se perpetuou, avançou, como que a forma que ele tratava Deus. Ele honrava a Deus. Rainha de Sabá foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. A rainha deve ter ficado assim, rapaz, eu tenho um entendimento também, eu vou lá botar ele no estreito, vou fazer umas perguntas difíceis para ele. Coloca o 2. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Então ela chegou lá e ela falou, rapaz, já que esse homem é rico, já que ele é sábio, eu vou levar alguma coisa para ele me receber. Porque hoje, isso aqui é uma coisa que morreu no meio da raça humana. Mas naquela época, a prática era, se eu fosse visitar alguém e eu precisasse de alguma coisa, eu levava um presente.
Já pensou lá, se toda vez que alguém visitasse tu lá na tua casa, levasse um presente pra tu? Oh, coisa boa, hein? A Bíblia diz, irmão, que é chamado de regra de ouro. É dando. Tu tem dado presente para alguém? Vou olhar para ninguém não. Versículo 3. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. O 4. Quando a rainha de Sabá percebeu que Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído. O 5. A comida era servida às mesas do rei, alojamentos e as organizações de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirado. A mulher chegou lá, sabe, Laís? Coloca na RA, por favor, Hélio. A mulher chegou lá. Viu a organização. Viu a sabedoria. Viu que ele honrava a Deus. Olha o que a outra tradução diz. Ficou como fora de... A mulher ficou perplexa. Como que pode? Eu imagino ela chegando e vendo. Como que pode um homem desse ter tanta sabedoria, ser tão organizado e honrar tanto a Deus como ele honra? Porque ao contrário do que muitos pensam, tem gente que pensa que não tem como Deus abençoar alguém, a pessoa honrar a Deus. Está errado. Está aqui um homem que foi abençoado por Deus e a reputação dele foi reconhecida como alguém que honrava a Deus. O 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Coloca na NVT. Já estou finalizando. Disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não foi brincadeira não, viu, Laís? O que Deus deu de sabedoria para esse homem não foi brincadeira. Para os reis mandar os seus representantes ir lá aprender com o homem sabia o que estava falando. Para uma rainha viajar, vou dizer para vocês quantos quilômetros foi. Quase 2.500 quilômetros. Se você viajar os 2.500 quilômetros de carro aí, se você andar na mão, é no mínimo 4 dias de viagem. E naquela época, se fosse de cavalo, no mínimo 2 meses. 2 meses de viagem para ouvir o que Salomão tinha a dizer. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, irmão, mas nós que somos servos de Deus, e eu volto lá no primeiro versículo de Tiago 5, nós temos que pedir sabedoria a Deus. E o texto diz que Deus não vai negar nos dar sabedoria. Por que nós não pedimos isso? Por que sabedoria não está lá elencada nas nossas orações? Senhor, torna-me um homem sábio. Senhor, torna-me uma mulher sábia. Há tanto que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Ixi, o povo sabe, olha que maravilha. E a tola faz o quê? Rapaz. Sabedoria é algo que tanto o homem quanto a mulher pode pedir a Deus, e Deus vai dar. O 7. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com meus próprios olhos. Imagina, chegar uma fama em você de que um homem é muito sábio, o cara sabe tudo. O cara honra a Deus de uma forma que é descomunal. As pessoas olham e ficam perplexas. Como que um cara consegue honrar a Deus desse jeito? Não, isso aí não deve existir alguém que honra a Deus desse jeito, não. Eu vou ter que ir lá ver. E foi lá. Cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade da sabedoria que o homem tinha.
sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. Irmão, eu vou perguntar, não precisa responder não. O que será que as pessoas estão ouvindo de você? O que será que as pessoas ouvem de você? Nós não temos controle sobre o que as pessoas falam de nós. Alguma coisa elas vão falar. Quem não gosta não vai falar bem, vai falar mal. Mas vai ter alguém que gosta. O que será que essa pessoa vai falar? O 8. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias ouvindo a sua sabedoria. Irmão, eu quero que você pense comigo. Meu bem, se prepare. Eu quero que você pense comigo. Se você pudesse estar perto de uma pessoa sábia, de uma pessoa cheia de Deus, de uma pessoa que só tem bons conselhos, de uma pessoa que tem uma boca que profere sempre bênção, você não queria estar perto dessa pessoa? Uma pessoa que você vê Deus na vida dela, uma pessoa que você sabe que ela é cheia do Espírito Santo. Você queria ou não queria estar perto de uma pessoa dessa? Queria. Só que agora eu quero inverter a pergunta. Essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode ser você. Você pode ser cheio de sabedoria. Você pode ser uma pessoa que vai ajudar pessoas. Você pode ser alguém que vai socorrer alguém no momento que a pessoa precisa de socorro. Deus pode te dar sabedoria para você dar um conselho para alguém no momento de dificuldade, no momento de luta, de provação, e aquela pessoa olhar e falar: nossa, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque você é meu amigo, porque você é minha amiga. Nós temos que ser essa pessoa na vida das pessoas. A rainha de Sabá ficou perplexa lá. Ela olhou e falou: Salomão, como deve ser bom para os seus oficiais estar na sua presença todo dia? Que privilégio esses homens têm de ouvir tanta sabedoria todo dia. E eu estou dando aqui para vocês a receita de como adquirir sabedoria. Seja você essa pessoa que tenha bons conselhos, que incentiva, que ajuda, que ora, que estende a mão. Às vezes nós olhamos tanto para fora, no mundo só tem gente ruim, no mundo só tem quem não presta. Tudo bem se você pensar assim, mas você pode ser diferente. Você pode ser a pessoa que alguém vai olhar e vai falar: ei, você é um anjo de Deus na minha vida. Deus colocou você na minha vida para você fazer diferença na minha vida. Seja você essa pessoa. Seja você alguém que tem palavras doces e amáveis para ajudar as pessoas que estão precisando de socorro. E se você disser: irmão, mas eu também preciso de socorro. Eu também preciso. Mas às vezes, mesmo nós estando precisando de socorro, Deus nos usa para ajudar pessoas. Quantas vezes Deus não já te usou para ajudar alguém, mesmo você precisando de ajuda? Olha para dentro de você nessa noite, pede a Deus sabedoria. Pede a Deus para você ser uma pessoa sábia e ajudar o seu próximo. O 9. Só vou até o 10. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor de Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Por quê? O que ele pediu? Sabedoria. Senhor, me dá um coração compreensivo. Me dá a capacidade de ajudar as pessoas, porque eu sou como uma criança. Quem se sente como uma criança se sente indefeso. Uma criança se defende de quem? Uma criança tem sabedoria de quê? Uma criança precisa do pai e da mãe para guiar, para ensinar. Nós precisamos de Jesus para nos guiar e nos ensinar. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro
especiarias em grande quantidade, pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. A mulher ficou tão grata por ter conversado com Salomão. A alegria dela foi tão grande, isso já deve ter acontecido com você. Alguém que você conversa, a pessoa fica tão alegre de conversar contigo, fica tão alegre do conselho que você dá, que ela fica querendo te agradar de alguma forma. Seja você essa pessoa. Seja você essa pessoa sábia. Seja você esse homem sábio dentro da sua casa. Seja você essa mulher sábia dentro da sua casa. Busque a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Faça isso. Faça isso. Amém?